Justiça Eleitoral relata aumento do eleitorado em nosso município. Olha aí, rapaz. Aumentou o número de eleitores aqui no nosso município. Claro, até porque tem muito eleitor com 16 anos de idade que já é apto a votar. Completou 16 anos, tem que tirar ali o título eleitoral. E se você completou a idade no mês de maio, mês passado, se você completou idade nesse mês de junho, você ainda pode tirar o seu título e ainda pode votar no pleito de 2024. Só um detalhe aí que eu já pude observar e já fui conferir junto à Justiça Eleitoral. O nosso companheiro Miqueias Marques foi na Justiça Eleitoral e falou com o chefe do cartório eleitoral da 19ª Zona. O diretor, senhor Éder Lima, concedeu uma entrevista ao repórter Miqueias Marques para falar a respeito do aumento do eleitorado no município de Itauá. Na tela. E aqui no município de Itauá, nós tivemos nas 3 últimas eleições o seguinte quantitativo de eleitores. Em 2020, nós tivemos 46.525 eleitores aptos. Em 2022, na última eleição, tivemos 47.620 eleitores. E para essa eleição de 2024, nós temos atualmente 47.147 eleitores aptos. Lembrando que esse número é do eleitorado apto, porque o eleitorado total é um número maior, mas tem aquelas pessoas que têm um título cancelado, algum impedimento e não podem votar e não estão inclusos aqui. E lembrando também em relação ao eleitorado apto para essa eleição de 2024, que ele pode sofrer ainda uma leve alteração, porque até o final desse mês de junho pode ser que haja algum eleitor que tenha alguma restrição e até o final de junho é o prazo para se comandar essas restrições no cadastro eleitoral. Por exemplo, um eleitor sofre uma condenação ou alguma razão judicial que gere algum impedimento dele exercer seu direito político. Aí isso é anotado e aquele eleitor deixa de ser apto. Então pode ser que haja essa modificação, mas a tendência é que fique num patamar parecido a esse que nós informamos. Nesse caso, para transferir título, mas não, só casos que tenham apto da justiça, que tenha realmente feito, saído por parte da justiça e tenha sido apto a votar. Exatamente, o prazo para fazer o título, transferir, alterar a situação do eleitor encerrou-se no dia 8 de maio. Então, assim, o quantitativo de eleitores, não há a menor possibilidade deles de sofrer nenhum acréscimo porque esse prazo passou. A possibilidade que há é de ter uma leve redução por conta de algumas situações. Por exemplo, os eleitores que vêm a óbito. Todo mês a gente recebe dos cartórios de registro civil as comunicações das pessoas que faleceram no decorrer do mês anterior. E aí a gente comanda essa anotação no cadastro e esse título é cancelado. E aí já diminui aquele eleitor no rol de eleitores aptos. Então, pode sofrer alterações nesse sentido, mas não é uma alteração significativa. O aumento do eleitorado de 2022, aproximadamente os 4% para 2024? Não, pelos dados que o TSE informou, eles estão praticamente desiguais. Assim, estatisticamente, estão bem próximos. O que nós tivemos um aumento aqui, na verdade um decréscimo, é na questão dos eleitores biometrizados. Por quê? Porque em 2020 e em 2022, a quantidade de eleitores aptos sem biometria era maior do que para essa eleição. Em 2020, nós tivemos 4.552 eleitores sem biometrias aptos a votar. Em 2022, eram 6.443 eleitores. E para 2024, desse total de 47.147 eleitores aptos hoje, nós temos aqui 2.879 sem biometria aptos. Aí alguém pode perguntar, mas como é que é essa questão do eleitor sem biometria? É porque é o seguinte, existem 2 categorias de eleitores não biometrizados. Tem aqueles que deveriam ter comparecido
em 2019 para fazer o recadastramento obrigatório que teve à época. Aí quem não compareceu até aquela época, o título está cancelado, caso não tenha procurado depois. E tem aqueles novos eleitores que fizeram o título no período da pandemia de 2022 até início de 2024, onde o atendimento presencial e biométrico estava suspenso. Então esses aí, mesmo eles sem ter a biometria coletada, eles ainda poderão votar excepcionalmente esse ano. Mas quem era eleitor até 2019 e não fez a biometria daquela época para cá, o título está cancelado e não pode votar. Então daí que há essas diferenças, que em 2020 e 2022 a quantidade de eleitores sem biometrias aptos a votar era maior, praticamente o dobro da desse ano, porque naquela época foi permitido excepcionalmente que aquela turma que não fez a revisão obrigatória em 2019 pudesse votar. Mas para esse ano não, eles tiveram até o dia 8 de maio para comparecer, e aí quem não compareceu, o título ficou cancelado.